É bem verdade que as obras não salvam ninguém, mas se você é salvo, não tem como você ser salvo e você não fazer as obras. A experiência com Deus, ela é uma experiência particular. Eu não posso fazer o padrão de santidade de acordo com aquilo que Deus se relaciona comigo ou que eu me relaciono com Deus. Eu tenho que entender que cada um tem a sua caminhada, então por isso que a gente não pode julgar. O que a gente tem que fazer é dar o testemunho, dar o exemplo. E eu acredito que aquilo que o Espírito Santo faz, né, ele constrange a pessoa através do seu exemplo pessoal, sem que você precise falar nada. Se você se permitir ser moldado por Deus, a sua natureza ela muda, o seu comportamento muda e, sobretudo, o seu testemunho e a maneira de você ver o mundo muda. Fala, meus irmãos, graça e paz. Sejam bem-vindos ao Pode Chamar, o podcast onde ouvimos o que o Espírito Santo diz às igrejas. Eu sou o pastor Esdras Lins, gestor financeiro e especialista em investimento. E tenho tido o privilégio de ministrar a palestra de Educação Financeira à Luz da Bíblia nas nossas comunidades de fé cristã. Então, se porventura você está assistindo esse podcast e tem interesse em uma palestra de Educação Financeira à Luz da Bíblia na sua comunidade de fé, procure-nos nos comentários aqui, tem os canais de comunicação, Instagram, WhatsApp, me chama lá e agende agora uma palestra na sua igreja. Se você caiu de paraquedas aqui nesse canal, ou Pode Chamar, nós tratamos diversos assuntos voltados para fé e finanças. E aí, estamos aí gravando vários episódios falando sobre santificação. E o tema de hoje é: será que existe santificação fora da igreja? E para tanto, eu chamei um grande amigo meu, Luiz Carlos, que é evangelista. Luiz Carlos, muito obrigado pela presença do senhor aqui. É um privilégio imenso estar contigo aqui. Muito obrigado por ter aceito esse convite e estarmos juntos aqui debatendo esse tema aí que é muito importante para a nossa comunidade de fé. Então, pastor Esdras Lins, né? Eu vou te chamar de Lins o tempo todo. Eu agradeço pelo convite, é uma satisfação estar aqui. Acompanho todos os podcasts aí que você tem abordado esse assunto. De maneira que, para a glória de Deus, a gente está aqui para poder tentar ajudar de alguma forma. Amém. Deixa eu te perguntar, antes de entrarmos nessa parte aí de santificação propriamente dito fora da igreja, fala para o teu público aí, quem é o Luiz Carlos? Casado, filhos? Então, o Luiz Carlos tem 55 anos, eu sou evangelista, né? Sirvo a Deus ali na IBPM. Sou casado com a Vanessa, o amor da minha vida. E, como diz aquele texto sagrado, a minha aljava está cheia de filhos. Né? Eu tenho 6 filhos, são 5 meninas e um rapaz. 3 desses meus filhos, são 3 meninas, estão em Salvador. Quero até aproveitar e mandar um beijo para cada uma delas, porque com certeza vão me cobrar, né? A Tayane, a Lala e a Lila. E nós temos aqui no Rio com a gente o Gabriel e a Gabriela que são as nossas gêmeas. Então, um beijo para toda a minha família. Uhum. O crescer e multiplicar, isso Sim, com certeza, cumpri ao pé da letra. E está contribuindo também com o crescimento demográfico do Brasil, né? Isso é muito importante para a economia, sim, né? De alguma forma, sim. Então, Lins, a gente tem uma graduação em teologia, né? Graças a Deus, tive a oportunidade de estudar um pouco. Agora, universitário, estou fazendo também administração. Eu gosto muito de história da igreja, eu fiz uma pós-graduação em história da igreja, com ênfase em teologia contemporânea. E eu gosto muito de falar das coisas de Deus, né? Procuro falar de forma simples, mas de alguma forma a gente tem ajudado aí para que as pessoas entendam um pouco mais sobre a vontade de Deus, sobre a vida delas. Uma vez eu fui numa pregação do Luiz Carlos, em uma igreja que o senhor servia, e até hoje eu não me esqueço da pregação, que é aquela do peixe com a moeda dentro. Aí eu lembro que o senhor pregou sobre isso, aí a importância de a gente sempre transmitir ali a palavra do Senhor de uma forma didática, né? Sim. É claro que tem a condição do Espírito Santo, aquela coisa toda, mas o que a gente pode fazer, né, para sempre se aperfeiçoar e trazer uma mensagem de melhor absorção, né? É muito importante. Pô, faz muitos anos isso, mas sei lá, acho que 10 anos que eu assisti o senhor pregando ali, né? Que eu pude... Eu, particularmente, não lembro da mensagem, nem lembro onde que foi, né? Mas, de qualquer jeito, se Deus falou contigo, né? Que bom por isso. E foi um prazer. O Luiz Carlos é um grande amigo meu, a gente trabalhou junto, né? Muitos anos, servindo ali a Marinha. E eu tenho como referência o senhor com uma carreira ilibada do senhor e sempre vi o senhor, além do futebol, né? Que o senhor joga muito bem. Além do futebol, a gente sempre jogou futebol junto. Mas o Luiz Carlos, ele sempre teve uma carreira exemplar ali nas Forças Armadas e é muito difícil, né? Você conseguir tirar ali todo o teu tempo de Forças Armadas se dedicando ali ao serviço de uma forma que ele conseguiu fazer, né? Como exemplo ali
de cristão e de militar. Muito obrigado por isso. O senhor pode ter certeza que o senhor contribuiu muito para o meu estilo de liderança. Hoje, o meu estilo de liderança tem boa parte do que o senhor transmitiu para mim ali como meu chefe ali, né? Meu superior. Liz, eu fico lisonjeado com isso, né? Foram 36 anos, 13 meses e 13 dias servindo nas Forças Armadas, né? Sou fuzileiro naval agora da reserva e fiz o que eu amei durante toda a minha vida, desejei fazer isso, foi uma opção. Na verdade, eu costumo dizer que o CFN é quem escolhe a gente, né? Então, eu glorifico muito a Deus porque a Marinha, e em especial o CFN, foi o meu campo missionário. E durante todo o tempo que eu estive ali, pelo menos os 27 anos que nós servimos a Deus, eu procurei dar testemunho e, sobretudo, propagar o evangelho ali dentro da instituição que Deus me confiou. Então, eu agradeço aí também pela sua vida. Tá bom? E o Luiz Carlos, ele teve uma experiência aí maravilhosa, né? Foi poder ter ido para a África, não foi isso? O senhor ficou um ano lá na África? 1 ano e 4 meses, né? Nós ficamos ali servindo na Namíbia. Foi uma experiência fantástica. A gente teve ali a oportunidade de servir a Igreja de Cristo também, a Bethel Church. Aproveitar e mandar um abraço para o pastor Vitor, né, o pastor da igreja, e para toda aquela comunidade ali de Kiuzeb, Monte. Nós chegamos lá no período em que a igreja estava planejando construir um templo. A igreja não tinha igreja, lá não tinha templo. A gente estava em um lugar que era um aluguel. Era muito caro o aluguel. E nós oramos, Deus deu a direção ao pastor. E cavamos a primeira sapata e hoje, para a glória de Deus, né, a igreja está próxima a ser inaugurada lá, o templo já está praticamente todo pronto e graças aos brasileiros que foram para lá e muitos brasileiros que passaram por lá, que serviram a igreja e continuam ajudando até hoje. A gente continua como mantenedores daquela obra. Então, um abraço aí para todos os membros daquela igreja. Uhum. E nessa questão de santificação, como é que foi essa experiência para o senhor de estar servindo fora do Brasil? Porque eu também tive a possibilidade de servir fora do Brasil 2 vezes, né? No Haiti. Então essa transição, eu vou chamar de sub de vez em quando, o Luiz Carlos. A gente treinou, tá? Antes, num café, a gente toma um café antes, eu fiquei falando Luiz Carlos muito tempo, mas são 30 anos, não, eu não, né? Mas 15 anos chamando de sub, aí agora chamar de Luiz Carlos, às vezes vai ter uns atos falhos aí. Mas quando eu fui pro Haiti, eu senti muito essa dificuldade de sair da minha comunidade de fé local e ir para um lugar que eu não conheço, com os irmãos que eu não conheço. E isso acabava atrapalhando um pouco ali. Pelo menos assim, eu senti essa dificuldade da comunhão, né? Uhum. E, consequentemente, isso impacta na santificação, porque tu acaba ficando um pouco vulnerável. Se você sentiu alguma dificuldade nessa transição? Então, eu acho que essa dificuldade é algo muito natural, né? Principalmente lá a gente teve um choque cultural, né? Uma cultura totalmente diversificada. E a gente teve como impedimento também a língua, né? Lá o pessoal fala inglês. Ah, isso que eu ia te perguntar. E no início, assim, foi bastante difícil, né? Foi muito complicado, mas assim, Deus ele vai nos dando estratégia, a gente vai aprendendo um pouco, vai estudando, né? A gente também temos que fazer a nossa parte. Uma coisa interessante é que a gente teve que aprender a pregar com alguém fazendo a interpretação, né? A tradução. E isso não é fácil. Que você perde o raciocínio, né? Ainda mais para quem gosta de falar muito, que é o meu caso. Então, tipo assim, eu normalmente quando eu prego, a minha mensagem é 40, 50 minutos, 1 hora. Uhum. Então você vai em um lugar onde você vai precisar fazer a tradução da sua mensagem, dá 2 horas de culto praticamente. Então a gente teve que se adaptar, pregar uma mensagem mais rápida. Mas assim, em termos de santificação, Lins, eu acredito que a maior dificuldade é você aprender a lidar com a cultura, né? Muitas coisas que a gente via lá, que aqui no Brasil a gente não costuma ver, você tem que se adaptar o quanto antes, pedir a Deus direção, mas eu acredito que o nosso testemunho faz com que as coisas fiquem mais fáceis, né? Uhum. E aí, já que a gente tá falando até em questão de santificação fora da igreja, né? O senhor presenciou alguma situação lá do que o irmão era cristão aqui, né? Assim, frequentava a igreja aqui no Brasil, e aí quando foi pra lá, ele acabou se desviando e, tipo assim, enfraquecendo na fé, por justamente falta dessa comunhão ali? Eu já tive a oportunidade de viajar a alguns países, né? Eu já fui à Alemanha, já fui à Holanda, eu já fui ao Suriname, eu tive a oportunidade de ir para a Índia. Então eu fui para alguns países e todas as vezes que nós saímos do Brasil, a gente sempre via um ou outro irmão que tinha aquela dificuldade, às vezes, de manter uma vida santa diante de Deus, né? A gente entende, né? Inclusive, muita coisa que a gente vai falar aqui, a experiência com Deus, ela é uma experiência única, ela é uma experiência particular. Então eu não posso fazer o padrão de santidade de acordo com aquilo que Deus se relaciona comigo ou que eu me relaciono com Deus. Eu tenho que entender que cada um tem a sua caminhada e eu tenho que entender também o processo que aquela pessoa está passando, em que fase do processo ela está. Então, por isso que a gente não pode julgar, o que a gente tem que fazer é dar o testemunho, dar o exemplo
E eu acredito que aquilo que o Espírito Santo faz, né, ele constrange a pessoa através do seu exemplo pessoal, sem que você precise falar nada. Então, Tem uma frase de um filósofo que fala assim, ó, pregue o evangelho, se for possível, fale. Já ouviu falar assim? já ouvi sim, já Então ouvi. tem que... Alguns dizem que essa frase é de Lutero. Lutero, alguns falam que é de filósofo. E aí, também, né, a gente tem um clichê que a gente fala que é uma verdade, né, que nós somos a Bíblia que o cristão, que o Exatamente. não crente lê, né? Aham. Então, assim, nosso testemunho fala muito por isso, né? Sim. Inclusive, isso é o que também me chamava a atenção ali na questão do senhor, dentro das Forças Armadas, de não participar de brincadeiras promíscuas, né? Tipo assim, de assuntos lascivos, onde às vezes um gracejo, uma bobeirinha. E aí, principalmente nesse trato também, às vezes, de homem com mulher, não de maldade, mas às vezes né, na forma de proceder, na forma de rir, na forma de olhar, né? Como que o senhor procurava se manter diferenciado dentro das suas atividades, tanto nas Forças Armadas como no dia a dia? Lins, eu acho que assim, quando você está em um ambiente, que aquele ambiente não é um ambiente cristão, a sua postura, ela tem que ser como se você estivesse em um ambiente cristão. Então, independente das pessoas estarem ali falando bobagens ou tipo piadas ou alguma coisa, a sua maneira de reagir a essa interação que está acontecendo fala muito sobre quem você é. Então, no início, quando a pessoa ainda não te conhece e ela vê a sua postura, ela pergunta se você é da igreja. Então, isso aí já é um grande sinal. E você diz assim, por bondade de Deus, e pronto. Você pode ter certeza que o ambiente, ele muda, cara. Ele muda e as pessoas, elas começam a se policiar. Eu já trabalhei com alguns colegas, né, que xingavam palavrão, que falavam muita besteira, mas quando eu estava presente, eles sempre falavam assim, ó, pô, desculpa aí quando sai algum palavrão, ou então, ó, não fala nada não que o Luiz Carlos está aí. Eu acho que isso aí é uma maneira de você dar testemunho, né? Eu acredito que nós fomos transformados por Cristo para ajudar outras pessoas a serem transformadas também. E você só pode fazer isso através do seu exemplo, né? A gente aprende até no quartel que o exemplo, as palavras até convencem, mas o exemplo, ele arrasta. Minha esposa gosta muito dessa frase também, ela sempre fala isso em casa. Eu acho que a melhor maneira de nós pregarmos o evangelho é nós darmos testemunho. E às vezes você não precisa falar nada. Né? A sua conduta ali fala mais do que 1 milhão de palavras. E onde que era mais difícil manter essa diferença, da santificação? Aqui no Brasil ou lá na Namíbia? Olha, sinceramente, eu acho que quando você tem uma convicção do seu chamado, independente de onde você esteja, vai ser difícil você manter um padrão de santidade. Não é uma coisa fácil, não é algo simples, porque é uma luta constante contra você mesmo, né? Então, você tem que estar sempre se policiando, na maneira de você, principalmente, de você falar, de você agir. Então, eu acho que é difícil em qualquer lugar. Ter uma vida santa não é fácil e você demonstrar os aspectos da santificação também não é fácil, é difícil. 1 Pedro 1,15 diz assim, mas assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos Aí é onde dói, né? Em toda a vossa maneira de viver. Consegue me explicar o que seria essa toda nossa maneira de viver? Dá para ser santo no trânsito? Dá para ser santo no mercado? Como que a gente exerce essa santificação, essa santidade? Pode discorrer isso pra gente aí? Descreva isso pra gente, qual é a percepção do senhor quanto a isso, essa santificação fora do ambiente litúrgico. Então, Lins, para responder a sua pergunta, eu preciso falar um pouco sobre a etimologia de santidade e santificação. Né? Eu gosto muito do Luiz Berkhoff. Ele é um teólogo, para mim, a melhor teologia sistemática que tem a dele. Eu gosto muito do Finney, mas eu gosto da teologia sistemática do Berkhoff. E ele, quando ele vai falar do padrão de santidade, é muito interessante porque ele começa a falar sobre os atributos de Deus, né? Os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis de Deus. O que é um atributo incomunicável de Deus? É a maneira como Deus ele se relaciona com a sua criação. Então, os atributos incomunicáveis é aquilo que Deus não comunica, ele não compartilha. Então, a onipotência, a onipresença, a onisciência, a imutabilidade, Deus ele não muda, a inerrância, Deus não erra, a soberania, Deus é soberano. Então, esses atributos de Deus são peculiares dele, da essência do próprio Deus. Ele não comunica isso com a sua natureza, com a sua criação. Mas os atributos comunicáveis são aqueles que ele faz com que o homem tenha a capacidade de participar desses atributos. Entre eles está aí a bondade, o amor, a fidelidade, a justiça, a santidade. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente entende que Deus compartilha algo com a gente, significa dizer que nós herdamos isso de Deus. Então, uma pessoa, ela só tem a capacidade de amar porque Deus
propicia isso para ela. Deus coloca amor no nosso coração. Mas a pergunta é, será que eu consigo amar como Deus ama? É óbvio que não. Será que eu consigo desenvolver a bondade da mesma forma que Deus? Não, não vou conseguir. Isso se aplica a todos os atributos comunicáveis de Deus, a justiça. A gente nunca vai ter o senso de justiça que Deus tem. E a santidade está inserida nisso. Então, Deus é santo porque ele está no estado de santidade. O que Deus propicia para a gente em relação a essa santidade é viver uma vida de santificação. Então, enquanto a santidade é um estado, a santificação ela é um processo. E ela é um processo, a gente pode dizer que é um processo contínuo, a gente pode dizer que é um processo por tempo indeterminado, que visa ou busca um relacionamento íntimo com Deus através da pessoa do Espírito Santo. É um processo porque é gradual e progressivo. É contínuo porque ele não deve ser interrompido. E é por tempo indeterminado porque ele começa e ele não termina. A gente só vai, de fato, alcançar essa santidade após a glorificação do nosso corpo, né? A estatura do varão perfeito, né? Exatamente. E aí, Lins, é importante a gente também pensar o seguinte, a gente precisa responder 3 coisas sobre a santificação, né? Primeiro, o que é, eu já acabei de explicar, mas como que a gente vai conseguir desenvolver uma vida de santificação? E aí o próprio Cristo, ele fala isso, João 17, se eu não me engano, ele diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Só existe uma maneira de nós alcançarmos esse caminho da santificação, que é através da palavra de Deus. E a santificação, ela também vai trazer para nós um retorno. Qual é o resultado da santificação? O resultado da santificação é a manifestação do fruto do Espírito. Então, respondendo a sua pergunta, é possível a gente viver uma vida de santidade dentro e fora da igreja? Sim, é possível, desde que você percorra esse caminho, você viva nutrido pela palavra de Deus e, sobretudo, você manifeste o fruto do Espírito, que é paz, longanimidade, bondade. Agora, engraçado, Lins, é que para você ter a prova de que você está vivendo uma vida de santificação, você vai ser submetido à prova todos os dias. Né? E esse que é o grande X da questão, né? Aquilo que a gente fala, aquilo que a gente pensa, a maneira como a gente reage às coisas, vai apontar se temos ou não uma vida santificada. O meu filho de 5 anos, ele é autista, né? Eu já falei isso aqui algumas vezes. E aí, a gente enfrenta alguns desafios ali como ele é autista e TDAH, e algumas questões de percepções dele, de ele absorver alguns comandos, né? E isso pra gente que é homem, primeiro que ele é menino, e aí a gente tem uma cobrança maior, né, em cima do menino ali, da responsabilidade do menino. E segundo, porque a gente veio de uma outra educação. Ainda que eu sou outra geração depois, né? O senhor tem mais tempo de marinha do que eu tenho de vida, por exemplo. Mas eu também vim de uma geração um pouco mais formalista, onde minha mãe dava o comando, eu tinha que obedecer, sim senhora, não senhora e tal. E hoje a educação ali, as coisas se ajeitam a essa nova geração, né? E aí eu falei com a psicóloga, que inclusive foi entrevistada aqui também, sobre essa questão de como é que eu faço que na hora do estresse para poder controlar os meus ânimos e conseguir administrar a situação bem, né? Ela usou uma frase muito interessante, ela tem que criar ferramentas. Não adianta na hora que o estresse acontecer, você querer agir de uma forma que você não criou uma ferramenta antes. Ela até deu esse exemplo. Ela falou assim, você foi instrutor de recruta muito tempo. Então, o que você sabe é gritar, né, e punir ali, tipo, flexão e tal. Então, quando tiver o estresse, que o teu cérebro automaticamente vai ver no teu filho um recruta, que tu vai querer puni-lo ali, né? Como se fosse um aluno ali de um curso de formação. Então, você tem que criar isso antes, uma ferramenta antes. Dentro desse escopo, como é que o senhor age? Qual é o exercício que o senhor faz para que, em momentos que sejam necessários, o senhor consiga buscar um recurso para viver de toda maneira, né? Aqui, ó, e vós também sejam santos em toda a vossa maneira de viver. Porque o senhor é aprovado o tempo todo, o senhor é um ser humano. Sim. Então, seja com alguém no mercado que te lesa ali na hora de passar a compra, seja no trânsito tomando uma fechada, ou seja, talvez, né, uma mulher em algum lugar falando uma graça pro senhor. Como é que o senhor se prepara para esse momento, né? E como é que o senhor age? Como é que o senhor busca essa ferramenta? Então, Liz, eu acho, né, que uma ferramenta importante para nos ajudar nisso é a palavra de Deus. Então, eu procuro todos os dias, quando eu acordo, né, eu procuro ler a Bíblia. Então, eu mantenho o meu devocional de manhã e eu faço daquela leitura devocional o ideal para o meu dia. Então, eu leio, procuro extrair lições daquele texto e eu procuro passar o dia todo pensando no texto. É bem verdade que quando algumas coisas acontecem,
você tem que dizer, opa, eu li hoje de manhã sobre isso, e isso te ajuda muito. Por exemplo, por esses dias, né, a gente estava saindo do supermercado, eu e minha esposa, e a gente estava indo para casa, e paramos num sinal de trânsito, e alguém veio com o carro e bateu atrás do nosso carro. E aí a pessoa encostou, né, deu uma encostada, mas a maneira como o carro foi um pouquinho para frente, eu entendi, pô, bateu no nosso carro. E aí nós paramos, aí minha esposa colocou a mão na minha perna e falou assim, amor, calma, porque a gente não sabe quem tá no outro carro. É natural, né? A mulher é sempre mais preocupada. Então eu vi que o rapaz passou aqui pra minha direita, eu baixei o vidro, ele olhou pra mim, era um rapaz, uma barba muito grande, parecia até Osama Bin Laden, uma barba grande, e ele parou, ele tava numa Kombi, parou e fez assim, olha, eu encostei aqui, para ali na frente, quando o sinal abrir que eu vou lá pra gente resolver isso. E o lugar onde ele mandou parar, muito provavelmente, porque tinha uma curva para a direita e tinha um caminho para frente. Provavelmente, se eu fosse para frente e ele dobrasse à direita, eu não ia mais encontrar ele. Mas eu falei, tá bom. E confiei na palavra dele, fui mais à frente, parei o carro e ele veio logo atrás, parou, ele desceu, um rapaz jovem, forte, a barba, ele desceu e olhou para mim e falou assim, olha, meu nome é Diego, Diego, tá aqui a minha habilitação, eu tô disposto a pagar isso aí, a culpa foi toda minha, você não teve culpa nenhuma. E eu olhei para ele e eu falei assim, tá bom, meu amigo. Ele, a gente pode resolver isso agora. Eu falei, não, eu vou pegar o seu telefone e a gente faz contato. Na hora, eu fiquei muito chateado, né? Porque ele não tinha necessidade de fazer o que ele fez. Ele tentou fazer uma bandalha, mas ele foi tão educado, apesar de ser aquele cara forte, barbudo, né? Ele foi tão educado que eu acreditei nele. E quando cheguei em casa, né, eu fiz contato com ele pelo WhatsApp, ele falou, olha, meu irmão, me desculpa. E eu comecei a perceber que o trato dele comigo foi extremamente educado. Nós resolvemos o problema, fizemos ali o reparo do carro e depois eu mandei para ele o valor e ele fez o Pix e nós resolvemos o problema. A questão é a seguinte, ele falou assim para mim, olha, eu queria pedir desculpas pro senhor porque eu sou cristão. Ele falou para mim, eu sou cristão e eu bati no seu carro e eu fiquei muito mal com isso. Falei, não, meu irmão, tá perdoado, eu também sou da igreja, nós somos crentes, então Deus te abençoe. Eu vi a maneira como você tratou, eu vi que tinha algo diferente de você. Então aquele estereótipo dele, que aos meus olhos ele era, poxa, um cara forte, barbudo, mas ele era um cristão e ele agiu como um cristão. Tudo bem. E eu fiquei pensando, meu Deus, nós batemos o carro, fizemos o serviço, deu tudo certo para a glória de Deus e aí a gente fez amizade, né? Conheci um outro rapaz. Acontece que 15 dias depois que eu precisava levar o carro para fazer o polimento, o meu carro estava batido novamente. A gente estava em casa, minha esposa chegou no trabalho e falou, amor, eu encontrei um papel aqui no carro, aqui na frente está escrito assim, olha, bati no seu carro, entre em contato comigo. E eu falei, como isso? Dentro do nosso próprio condomínio. Eu achei também até interessante, porque uma pessoa que bate no carro sem você saber, e a pessoa deixa lá um papel, né? Eu falei, que legal, então vou fazer contato. E eu fiz contato com o rapaz, e ele já atendeu o telefone assim, olha, meu irmão, me desculpa, em nome de Jesus, eu sou da igreja, eu terminei batendo no seu carro e eu comecei a rir. Eu falei, não, cara, é isso mesmo, vamos conversar. E resolvemos também o problema, né? Resolvemos a pintura, foi pouca coisa, mas eu achei interessante, Lince, porque tanto ele, as duas pessoas que bateram no meu carro quanto eu, nós agimos de fato como um cristão, né? E isso não é fácil, mas tem muita gente que, inclusive, até um recado para você, se você tiver algum problema aí com seu carro no trânsito, tome muito cuidado, né? Seja paciente, mesmo que você não professe nenhuma fé, mas tenha cuidado porque muitas pessoas terminam perdendo a vida por causa de discussões que não levam a nada. Então as coisas se resolvem, né? A parte material é resolvida e o mais importante é a nossa vida. Então eu acho que é isso, Liz. Se você mantém um devocional, se você tem costume de ler a palavra te ajuda nesses momentos e você consegue manter a calma. Que é justamente as ferramentas ali que a psicóloga falou, né? Que é na hora que você vai ter o estresse, a primeira coisa que você vai lembrar é desses versículos bíblicos. Aconteceu uma coisa comigo essa semana, que tava falando de testemunhos aqui, né? Eu fui buscar meu filho na escola e eu cheguei atrasado pra buscar ele, né? Então, assim, a gente fica desconfortável, né? Deixar nosso filho lá sozinho na escola. E principalmente que já era uma atividade pós-escolar. Então, imagina, essa atividade pós-escolar é a última atividade do dia. Então, assim, se atrasar, vai ficar só um cara de serviço lá e o teu filho lá à noite já escuro. Todos os amiguinhos já foram embora. Olha que vacilo. Quando eu cheguei na escola, tava meu filho, e eu já cheguei atribulado, que cheguei atrasado, com aquela cara de gol contra, meu Deus. Aí tadinho do meu filho. Quando eu cheguei lá, o porteiro abriu a escola ali. Aí tava meu filho brincando de pique-esconde com um amigo. E aí eu interrompi a brincadeira. Arthur, vamos lá, filho, vamos lá, que a gente já tá atrasado. Peguei. Só que na hora que eu peguei, assim, o meu filho de relance, eu vi um rapaz sentado. Pô, e o menino brincando. O que aconteceu? O cara, que é até de marinha, inclusive. O cara ficou de serviço lá, irmão. Esperando com o filho dele
pro meu filho não ficar Pra sozinho. não ficar sozinho, cara. Que legal. Peguei o meu filho, saí com o meu filho, não falei nem com o cara. Aí, beleza, botei meu filho no carro e tal, aí viemos conversando com a Vanessa, que é o nome da minha esposa também. No viaduto de Campo Grande que eu pensei, começou a... Eu falei assim, ué, o meu filho tava brincando de pique-esconde com alguém. Esse alguém, eu vi alguém sentado. Pode ser o pai do menino que tava esperando eu chegar, meu filho não ficar sozinho. Aí eu perguntei ao Arthur, o pai do Miguel tava lá? Aí ele tava. Aí eu falei, pô, mentira. Arthur, tem certeza que o pai do Miguel tava sentado lá? E tava, papai, tava lá, tava esperando. Aí eu, meu Deus do céu. Aí eu, Vanessa, pega o telefone da esposa desse rapaz. E a Vanessa serve junto com ele. Sim. Eu preciso pedir desculpa a ele agora. Ô, Luiz Carlos, aí me deu uma queimação por dentro. Porque, tipo assim, né, nós como cristãos, a gente tem que tentar observar cada movimento desse, porque a gente tá dando testemunho, como a gente acabou de falar. É a Bíblia que os outros não leem. Tu imagina o que pode ter passado na cabeça desse rapaz, falando assim, caramba, fiquei aqui, esperando. Cara, nem pra dizer obrigado. Nem boa noite eu dei. Tipo assim, com aquela tribulação. Então, assim, a gente tem que se preocupar justamente com essa questão de tudo que a gente fizer, né, tem que ser ali para honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Que é, inclusive, até a segunda pergunta que eu quero te fazer dentro desse escopo aqui, né? Em 1 Coríntios 10:31 diz assim, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façai tudo para a glória de Deus, né? Como esse texto nos ensina que decisões simples do cotidiano, do trabalho, dinheiro, relacionamento, também são campos onde a santidade ali é praticada. Como que o senhor pode explicar isso? E como movimentos como esse, né? Então, Lins, excelente pergunta. Eu gosto muito desse texto. Na verdade, existem 2 textos na Bíblia, que esses textos, eles norteiam a minha vida. E os 2 textos, eles se complementam. Um é esse texto, né? 1 Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. E o outro texto é no Antigo Testamento. Jeremias, capítulo 9, verso 23 e 24. O texto diz assim, porque assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, e nem se glorie o rico na sua riqueza. Mas aquele que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça sobre a terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Por que que esses textos, eles mudaram a minha vida e a minha percepção sobre o Evangelho? Eu aprendi isso muito cedo. Os 2 textos, eles atribuem todas as oportunidades que nós temos para glorificar a Deus. O sentido dos 2 textos é dizer, qualquer coisa que você fizer na sua vida tem que ter o propósito de glorificar a Deus. Nós estamos falando de santidade. E o que é a santidade ou o que é a santificação, senão um relacionamento do homem com Deus? Então, Deus, ele sempre quis ter um relacionamento íntimo com a gente. O problema, Liz, é que às vezes nós é que não priorizamos Deus. Então, se você começa a fazer tudo com o propósito de que Deus seja glorificado, significa dizer que você está cumprindo esses 2 textos. A palavra conhecer, que aparece lá em Jeremias, ela tem 2 sentidos no Antigo Testamento. O primeiro sentido é usada a palavra hebraica makir. Makir quer dizer saber sobre alguma coisa, ou conhecer sobre. E a outra palavra é a palavra iadá. Iadá é conhecer através de uma experiência íntima e profunda em um relacionamento. É a mesma palavra que é usada quando Abraão conheceu a Sara. Então, quer dizer, é uma relação íntima. E esse é o desejo de Deus pra gente. Que tenhamos em Deus uma relação íntima. Eu vou dizer uma coisa para você aqui, Liz. Esses 2 textos, eles são um segredo da vida espiritual. Se você quiser ser bem-sucedido em todas as áreas da sua vida, use isso como bandeira. Faça tudo para que Deus seja glorificado. São 27 anos servindo a Deus e eu posso afirmar para você, sem a menor sombra de dúvida, não existe nenhum projeto que eu tenha realizado para Deus nesses 27 anos servindo a Deus em várias áreas que não tenha dado certo. Na verdade, a maioria deles deram muito mais acima das expectativas que eu tinha. Por quê? Porque eu sempre entendi que quando você faz alguma coisa, precisa ser para a glória de Deus. E isso significa dizer que você viver na sua vida, dentro da sua casa com a sua família, no seu trabalho ou na sua igreja, independente do lugar, tudo que você fizer precisa ser para a glória de Deus. É sucesso, certo? Que benção, né? E eu enfrento justamente essa dificuldade, às vezes, na consultoria financeira, né? Como eu trabalho educação financeira à luz da Bíblia, fazer essa ressignificação na mente das pessoas. Porque as pessoas, às vezes, separam a importância do dinheiro
com relação ao evangelho, o cristianismo, por exemplo. Acham que o dinheiro é maldição, muito pelo contrário. Se tudo que possamos fazer ou que façamos é para a glória de Deus, o dinheiro é uma bênção na obra do Senhor. É o que a gente estava conversando um pouco antes aqui no café, né? Se a gente tem dinheiro, a gente consegue, por exemplo, promover o evangelho. Não que Deus precise do nosso dinheiro para isso, mas é uma ferramenta que a gente pode abençoar pessoas. Então pensa aí, quem é que consegue doar remessas expressivas para a África, para o desenvolvimento da África? É quem tem dinheiro. Imagina Bill Gates, vou te dar um exemplo. O Elon Musk, né? Ele tem um patrimônio de 422 bilhões de dólares. Se o senhor fizer os cálculos aí, se ele gastar 12 mil dólares por dia, pegar 12 mil dólares e gastar hoje, 12 mil dólares amanhã, 12 mil dólares depois de amanhã, 12 mil dólares depois de amanhã, ele vai demorar mais de 8 mil anos para zerar o patrimônio dele. Tu imagina um cara desse cristão e ele entende que tudo que façamos é para a glória de Deus. Tu imagina esse cara pegando o patrimônio que ele tem financeiro e ajudando no desenvolvimento, ajudando a obra do Senhor, né? O projeto missionário. Então, tudo que nós temos, e essa é uma percepção minha, é um ministério do Senhor. Então, se você fala bem, que fale bem para o Senhor. Vou pregar a palavra do Senhor. Se você é um eletricista, que você utilize isso para a glória de Deus. Se você tem dinheiro, que você use o teu dinheiro para a glória de Deus. O senhor concorda com isso? Qual é a percepção do senhor em relação a essa questão até da especificação da pessoa e não usar? A gente vê muito isso na igreja, né? Pelo menos na minha igreja, que as pessoas têm uma habilidade e não praticam isso na obra do Senhor. Na verdade, Liz, é o seguinte, quando se trata de dinheiro, né, a gente sabe que é um grande problema, porque infelizmente as pessoas elas terminam descumprindo a Bíblia e amando o dinheiro. Eu acredito que tudo que a gente tem precisa ser revertido para Deus, né? É por isso que a gente não tem nenhum tipo de preocupação em relação a contribuir com a obra de Deus, porque a gente sabe que a gente está recebendo tudo do Senhor. Nós tivemos a oportunidade de ir para a África, né? Ficamos lá 14 meses e foi uma experiência fantástica. E eu pude ver a carência e a necessidade daquela comunidade onde nós congregávamos ali, né? A maioria das pessoas era de um lugar chamado Kiuzeb Monte, que é um vilarejo um pouco mais afastado do centro da cidade, muito pobre. E eu me lembro que assim que nós chegamos lá, minha esposa foi trabalhar com as crianças. É uma igreja pequena, mas nós tínhamos cerca de 12 crianças quando nós começamos lá. E quando nós entregamos o departamento um ano depois, entregamos cerca de 40 crianças. Então houve um crescimento exponencial. E isso foi fruto exatamente disso, de você abrir mão dos seus próprios interesses para ajudar pessoas. Por exemplo, lá nós levávamos todo dia um lanche que a minha esposa mesmo comprava, né, com os recursos dela. E a gente fazia um lanche e a gente levava queijo com pão para as crianças. E uma cena marcou muito a gente, assim que nós fizemos o primeiro culto de crianças lá, porque as crianças não tinham comido queijo. Elas viravam uma para as outras, se mostravam e ficavam assim, cheese, cheese, cheese. Quer dizer, era uma coisa... E aquilo mexeu muito com a gente, porque a gente tinha queijo em casa, porque a gente comprava. Então, coisas que para a gente, às vezes, não vale nada, para outras pessoas pode valer muita coisa. E eu acredito exatamente isso. Se você tem pouco, esse pouco nunca é tão pouco que você não possa compartilhar com alguém. E se você vive dessa forma, inevitavelmente Deus vai fazer você prosperar. E quanto mais você prospere, mais você compartilha, né? O pastor Luciano Subirá, ele costuma dizer que a nossa vida financeira não deve ser uma represa. Ela deve ser um rio onde água entra e água sai. Isso. Então eu acredito desse jeito. Se a gente investir em Deus, pode ter certeza que o retorno é certo. Maravilha. Em Romanos 14, 17 diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo, né? Muitos cristãos associam essa questão da santidade, né, apenas a regras externas. E aí eu achei interessante aquela passagem que Jesus fala que fala que são sepulcros caiados, né? Os fariseus. Os fariseus são sepulcros caiados, porque são bonitos por fora e não tem nada por dentro, né? Então muita gente acredita que santificação é só algo externo. Eu lembro de Jeú. Jeú, ele acaba ali com o resto dos profetas de Baal que faltavam, né? Mata Jezabel. Mas no finalzinho da história dele, Deus fala que recolhe ele ali porque ele não guardou de todo o coração. Ele tinha idolatria no coração, né? Como que o senhor vê essa questão de que muita gente quer se comportar como um fariseu ali, né? Um cristão fora, mas por dentro ele não cuida do seu coração. Lins, olha só, eu acho que o evangelho, ele não é uma ortodoxia, né? Ele não é um conjunto de regras. O evangelho é uma ortopraxia. É você fazer a aplicação
daquilo que você aprende. Então, não adianta você ter um discurso politicamente correto em relação ao evangelho, porque as pessoas estão observando você. E eu acho que esse é o verdadeiro testemunho cristão. Quando você não só prega, mas você vive aquilo que você prega ou você procura viver aquilo que você prega. Então, não adianta nada você saber que uma pessoa precisa de pão e você chegar para aquela pessoa e dizer assim, mas Jesus te ama, Deus te abençoa. Tá bom, mas se você teve contato com aquela pessoa que precisa de pão, por que não compartilhar o pão que você tem com essa pessoa e não apenas dizer que Deus vai prover, que Deus vai fazer alguma coisa? A gente vê muito isso na igreja, as pessoas elas se sensibilizam com a situação das pessoas, às vezes do próximo, mas elas não fazem nada para mudar a realidade do próximo. Então, eu acredito que a verdadeira vida cristã é uma vida de entrega para o próximo, né? Se você não fizer isso, não tem como você conhecer a Deus de verdade. Só que isso é um exercício cotidiano, exercício diário. Você precisa entender que todas as oportunidades que Deus te dá é para que você, de alguma forma, manifeste a graça de Deus sobre a sua vida. Eu tenho um amigo, o pastor Luiz Almeida, da Igreja Batista Central do Rio de Janeiro. Se você quiser um dia trazer ele aqui, você vai rir muito. Um cara muito, muito engraçado, mas muito conhecedor da palavra de Deus. E todas as vezes que você fala com ele, se pergunta assim para ele, e aí, Luiz, tudo bem? Como é que você tá? Ele sempre responde da mesma maneira. Ele fala assim, eu estou melhor do que eu mereço. E uma vez eu perguntei para ele, Luiz, você sempre responde assim? Ele falou, não, primeiro porque de fato eu estou sempre melhor do que eu mereço, e segundo porque isso é uma oportunidade de começar a falar de Jesus para alguém. Que benção. Então quando alguém pergunta para ele, e aí, tudo bem com você? Ele sempre fala, não. Ele dá uma risada e fala assim, Senhor, obrigado porque o Senhor me deu uma oportunidade, eu estou bem melhor do que eu mereço, e a pessoa, e ele começa a falar de Jesus para as pessoas. Então eu acho, Lins, que tudo que nós temos, né, nós temos com um propósito específico. Se o Elon Musk ele tem essa condição toda, eu acredito que de alguma forma é para poder ajudar outras pessoas. E isso aí não depende de você ser evangélico ou não. Não depende de você ser um cristão de verdade ou não. Depende da natureza do ser humano. O ser humano, por natureza, ele deve amar o seu próximo, independente da sua religião. O senhor, dentro do conceito do senhor de percepção, como que o senhor consegue, ou como o senhor falaria que se diferencia ali santidade verdadeira de um apenas moralismo religioso, né? E aí eu vou dar minha percepção e o senhor fala o que o senhor acha em relação a isso, né? Paulo fala que sobre questão de fé e obra, né? Uhum. E aí Tiago vem falando que a fé sem a obra é morte. Sim. Não é isso? Então, às vezes as pessoas confundem isso, dizendo que não preciso fazer as obras. Só que, até que o Suberá fala sobre isso também, né? Aquela questão de que a obra não salva. Claro que não. Mas você... O salvo, ele precisa manifestar as obras. É isso que eu queria perguntar. Não existe ninguém que seja salvo que ele não tenha preocupação em fazer as obras de um salvo. Isso é fato. É bem verdade que as obras não salvam ninguém, mas se você é salvo, não tem como você ser salvo e você não fazer as obras. Isso. Entendeu? Tem como fazer a obra sem ser salvo. Tem como fazer a obra sem ser salvo. É exatamente isso. Exatamente isso. Então, assim, Lins, qual é a diferença que eu faço de uma santidade verdadeira ou de uma coisa que é meramente estereótipo? Cara, o evangelho, a nossa vida cristã, ela não se resume ao púlpito e muito menos ao ambiente religioso. Na verdade, a nossa vida cristã, ela deve ser vivenciada fora do ambiente da igreja. É fora do ambiente da igreja que as pessoas vão testificar de que eu pertenço a Cristo. Se eu procuro viver uma vida de santidade apenas no ambiente da igreja, eu estou me enganando. É que eclesia lá, né? Sim, de igreja, tirado, né, de dentro para fora. De dentro para fora e tudo. E essas questões de, por exemplo, hoje em dia, com esse conforto que existe nas nossas igrejas, né? Esses cultos dopaminérgicos, que muita luz, a cor da parede que influencia e tudo. Como é que o senhor vê essa questão do cristão ali ir para a igreja, dar o dízimo, vai no culto de oração, mas não sai da igreja? Tu acha que ele tá cumprindo o papel dele em só estar lá cultuando, sendo um consumidor do culto? Você é um cara que prega. Então, o senhor vê que tem muitos cristãos ali que sentam no banco e é consumidor. Ele não tá prestando o culto, né? Ele só tá aí consumindo o culto dele ali. Linhas, assim, na minha percepção, o que a gente tem visto é isso desde, principalmente, né, a partir do período da pandemia, que houve aí a questão dos cultos online, né? Então, inclusive algumas igrejas, elas passaram a ser exclusivamente online. Elas fecharam as portas. Olha aí. E passaram a ser exclusivamente online. Por quê? Porque isso gera engajamento. Mas assim, eu acredito que muitas pessoas têm deixado de estar no culto, de participar de fato do culto, por erros. São pessoas que às vezes são feridas, que foram maltratadas em algumas igrejas, pessoas que não foram cuidadas, não foram apacentadas.
e de alguma forma essas pessoas se decepcionaram com a igreja. Mas eu posso afirmar para você, não existe a menor possibilidade de você ser um cristão de verdade se você não viver em comunidade. Por quê? É muito fácil você passar numa calçada e você ver um mendigo sentado ali, precisando de um pão, e você parar e dar uma esmola. E você sai dali como se você estivesse cumprindo o dever de um cristão. Mas, na verdade, Lins, para que você, de fato, manifeste as obras de Cristo, você tem que aprender a lidar com aquele irmão que está na mesma comunidade que você, que está inserido no mesmo contexto de igreja que você, que ele não está no mesmo nível de santidade que você tem, e você aprender a lidar com ele. Paulo fala que vocês se mordem, né? Exatamente, exatamente. Porque, assim, a vida dentro da igreja, ela não é uma vida fácil. Porque muitas pessoas pensam assim, as pessoas pensam que a igreja, ela é como uma clínica de estética, né? Você vai na igreja, você vai na clínica de estética porque você não gosta do tamanho do seu nariz, você não gosta do tamanho da sua orelha é muito aberta, então você vai lá, eu quero mudar isso aqui, eu quero ajeitar isso aqui, o médico vai lá, o cirurgião vai e faz a plástica, você, agora eu tô do jeito que eu gostaria. Não, na verdade, a igreja, ela funciona como uma UPA espiritual. Então, quando você vai numa UPA, uma unidade de pronto atendimento, é porque você está sentindo dor. É porque alguma coisa está te incomodando. E não interessa o que o médico vai fazer. O importante é que você saia de lá curado da sua dor. Normalmente, quando você chega numa UPA, dificilmente você encontra ali, você dá a sorte de encontrar um especialista. Por exemplo, você chega com uma dor na perna, dificilmente você vai encontrar ali um ortopedista. Então vai estar lá um médico clínico que ele vai dizer, olha, você está sentindo, eu estou sentindo uma dor aqui, por exemplo, estou com uma palpitação aqui no coração. O cara não é um cardiologista. Então o que ele vai fazer? Vai perguntar alguns sintomas para você, o que você fez, como é que você está. Ele normalmente, antigamente pegava um livro, talvez não seja da sua época, né? Mas antigamente a gente ia no médico. Então os médicos, eles tiravam debaixo da gaveta assim um livro, né, que era tipo uma enciclopédia, e ele pegava ali, de acordo com o sintoma, ele pegava o nome daquela medicação, a dosagem, e ele prescrevia para você. Quem que tem mais de 40 anos aí sabe disso. Hoje é diferente. Hoje, esse médico, ele pega ali o celular dele e abre e faz a mesma coisa. Ele só mudou, é porque agora tá tudo de forma digital, né? Mas o interessante é que, quando o médico faz isso, mesmo sem ele ser um especialista, normalmente aquela medicação dá certo. E você, às vezes, volta para casa sem a dor. O que é que eu quero dizer nisso? Quando a gente chega numa igreja, nem sempre a gente vai encontrar o pastor dos sonhos lá. Nem sempre a gente vai encontrar aquele pastor que ele tem um conhecimento vasto. O que ele vai fazer é o que esse médico da UPA faz. Ele vai pegar, ouviu a sua história, ele vai pegar a Bíblia e ele vai te dar uma orientação e, muito provavelmente, se você seguir aquele conselho, vai dar certo. Então, assim, Lins, eu acredito muito nisso, né? Que se você se permitir ser moldado por Deus, a sua natureza, ela muda, o seu comportamento muda e, sobretudo, o seu testemunho e a maneira de você ver o mundo muda. Então, quando você vai na rua e você dá uma esmola para alguém, quando você, de fato, tem Cristo no seu coração, você não fica satisfeito apenas com aquela esmola. O que vai ser depois disso? Exatamente. Então, normalmente, quando eu saio com minha esposa, às vezes a gente vai em algum lugar, sempre que alguém pede alguma coisa, né? Porque a gente também precisa, tem pessoas que vivem disso, de pedir. Mas quando você pede a Deus uma direção, Senhor, me dá a oportunidade de falar do teu amor para essa pessoa. A gente estava aqui no supermercado e veio um garoto lá, aparentando ter uns 20 anos, veio com uma caixinha, com aquela mesma história, patrão, bom dia, boa tarde, boa noite. Olha, eu tô na correria. E aí eu deixei ele falar, olhei para ele e falei assim para ele: quanto tempo tem que você não vai numa igreja? Ele olhou para mim e fez assim: não, mas eu fui na igreja ontem, senhor. Aí eu falei: mas Jesus te ama, você tem que abandonar essa vida que você está vivendo. Você já tem filho, né? Eu tenho um garoto. Eu falei: tá vendo como Deus conhece você melhor do que eu? E você está provavelmente aqui correndo atrás para poder levar o leite para sua casa. Senhor. Eu falei: olha, você precisa entregar a sua vida para Jesus. Eu vou te ajudar, eu vou comprar alguma coisa, mas o que eu quero deixar de mais importante para você é que existe solução para a sua vida. Você precisa, de fato, entregar sua vida para ele. O garoto começou a chorar e nós oramos por ele, eu e minha esposa, e depois ele foi embora. Então, a ajuda é o que menos interessa. A ajuda financeira não vai mudar a vida dele. Agora, uma palavra pode mudar a vida dele e de qualquer pessoa. Com certeza. E aí, a palavra de Deus diz que vós sois, né, o sal da terra e luz do mundo, né? Então, lá em Mateus 5, 13, 14, vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo. E não tá falando aqui que vocês são da igreja ali em si, né? Tá falando justamente do mundo, que o sal e a luz no mundo, fazer diferença no mundo. E então, atitudes como essa são atitudes que elas exemplificam, né,
a santificação de quem está vivendo ali na busca de santificação. Quais outras atitudes mais um cristão pode transparecer isso, né? Resplandecer ali o amor do Senhor. Aí é uma ajuda no sinal, é um folhetinho. Quais são as outras técnicas ali que o senhor vê que tu pode fazer uma diferença num bom dia, Deus te abençoe? Linhas, assim, se você... talvez o que eu vou falar aqui agora pode ser que choque muita gente aí ouvindo o podcast. Mas o desejo de Cristo nunca foi nos tirar do mundo. Ele falou isso na própria oração que ele fez no Getsemane. Ele disse: Pai, eu te agradeço porque o Senhor me revelou a eles, e eu, da mesma forma que o Senhor me enviou, eu também tenho os enviado. Mas uma coisa eu te peço, não os tire do mundo, mas os livre do mal. Então Jesus sabia que o mundo era mal, mas ele entendia que era importante que os seus discípulos, ou seja, que nós estivéssemos no mundo. Então, o que eu posso afirmar para você, Lins, é que, na verdade, o sal e a luz, ele só vai ter valor se ele fizer diferença na vida de alguém. Eu pergunto, que diferença você vai fazer na vida de alguém que está do seu lado, sendo nutrindo como você está dentro da igreja, ouvindo o mesmo ensinamento que você está, se não as pessoas que estão lá fora e que não têm a oportunidade de ouvir isso? Então, nós fomos chamados por Cristo para que no mundo a gente faça diferença. E eu acho que essa diferença, ela pode ser de todas as maneiras possíveis e imagináveis. Por exemplo, como você mesmo disse, se você tem um vizinho, que você sabe que esse vizinho, ele não fala com ninguém, e você passa por ele todo dia, mesmo que ele não fale, você: bom dia, meu irmão, Deus te abençoe. Ele não vai falar no primeiro dia, ele não vai falar no segundo dia, mas vai chegar um dia que, se você continuar fazendo aquilo que você tem que fazer, ele vai dizer assim: posso fazer uma pergunta para o senhor? O senhor todo dia passa por mim aqui, me dá bom dia. Eu nunca respondi, eu não gostava do senhor, mas eu estou precisando de oração. O senhor é da igreja? É assim que as coisas acontecem. E é exatamente para isso que Deus nos chamou, para que a gente possa socorrer o aflito, o necessitado, o carente, o enfermo, o doente, o oprimido. E a gente só consegue fazer isso se nós tivermos, de fato, uma vida de relacionamento com Deus. E em Tiago 1,27 diz assim: a religião pura e sem mácula para com Deus é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo, né? A pergunta do podcast, o tema é se existe santificação fora da igreja, né? Já entendemos aqui pela explicação do senhor que precisamos estar em comunhão, precisamos conviver com os irmãos. E agora que se o senhor pudesse passar, igual a gente fala na Marinha, né? Uma rela de atitudes que hoje um cristão que está ouvindo, a gente não sabe o alcance da internet, né? Pode estar uma pessoa lá na Namíbia assistindo esse podcast, no Japão, no Iraque, e se identificou. Falou assim: caramba, é mesmo, eu tô vivendo de uma forma letárgica, né? Morno. Eu vou para a igreja, mas eu não tenho buscado a santificação, meu nível de santificação ele tá parado, porque eu não leio a Bíblia, não oro, não prego a palavra para ninguém, não estou fazendo diferença para ninguém. Quais seriam hoje as estratégias que o senhor, como um evangelista e exercendo essa função de pastor, porque cuida de almas, Sim, o senhor falaria para uma ovelha do senhor, falando assim: ó, comece por aqui, ó. Comece com essas atitudes. Como é que o senhor falaria? Ler a Bíblia, orar e... é exatamente isso, né? Parece até que é uma receita de bolo, que é infalível, e começa justamente por isso. Primeiro, você precisa ter uma vida de leitura da palavra de Deus. A Bíblia diz em Romanos 10:17 que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Se você não lê a Bíblia, você não conhece ao Deus que você serve. Você só vai conhecer a Deus, e aí esse conhecer aqui é maquir, saber quem ele é, saber através da palavra, e você só vai ter comunhão com Deus, e aí Yadá, você só vai ter relacionamento com Deus se você ora. Se você não faz nenhuma das duas coisas, você vai ter uma vida cristã miserável. Me perdoe até o termo que eu estou usando, mas você não vai ter uma vida cristã digna. Então, primeiro, oração, leitura da palavra e, sobretudo, testemunho cristão. A gente precisa entender que a gente pode habitar em qualquer ambiente. Lins, quantas vezes no trabalho, por exemplo, você sentava numa mesa onde os amigos estavam lá tomando cerveja, tomando qualquer tipo de bebida alcoólica, e você tá ali com o seu copo de refrigerante ou de água, e você tá conversando com todo mundo, respeitando todo mundo, você não tá se contaminando, entendeu? E as pessoas ficam até impressionadas, porque dizem assim: ele é da igreja, mas ele não faz discriminação, porque na verdade a gente não tem que discriminar ninguém. Da década de 2010, 2011, tinha um grupo chamado Estratagema de Deus. Eu não sei nem se existe isso até hoje, mas uma vez um rapaz falou para mim sobre esse grupo e eu fui pesquisar. Então, eles têm uma música, eles cantavam meio que hip hop, que era um evangelismo para jovens, né? E eles têm uma música que eles falavam sobre a graça da garça.
É muito interessante isso. Porque a ideia da música é a garça, ela consegue andar no meio da lama sem sujar as suas penas. Assim deve ser a nossa vida. O cristão, ele tem que ter a habilidade para andar no meio do mundo sem contaminar as suas vestes. Você vê que a garça, ela tá sempre com as penas bem limpas, Uhum. mesmo pisando no meio da lama. Então, eu entendo que foi para isso que Deus nos chamou, para que a gente pudesse andar no mundo, transformar o mundo e a gente não se contaminar com ele. Eu acho que esse é o segredo da nossa vida cristã e isso está disponível para qualquer pessoa, desde que você conheça seu Deus, você tenha relacionamento com seu Deus e você procure testemunhar dele dentro e fora da igreja. Essa é uma questão de alimentação, né? Interna. Orar, ler a Bíblia, como o senhor falou, não se contaminar com o mundo. Mas lá em Romanos 12:2 diz que, né, não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação da vossa mente. Uhum. E aí, às vezes, as pessoas usam uma objeção dizendo assim, eu não tenho tempo para pregar a palavra, eu não tenho tempo para fazer a diferença. E ele, no nosso café, o senhor até mesmo falou que o senhor era muito institucional, né? Uhum. É uma pessoa muito institucional. Sim. Ou seja, se dedicou muito ali à instituição. E o senhor também era um que menos tinha tempo, porque o senhor cumpria a rotina junto com o comandante, por Uhum. exemplo. Como que isso se personifica, consubstancia em se alimentar, o senhor já falou, orar, ler a Bíblia, estar em comunhão, mas quais são as práticas externas que o cristão precisa fazer como reflexo da santificação? Como que o senhor faria ou fazia, né, quando o senhor estava na ativa? Então, eu trabalho o dia inteiro, de segunda a sexta, só tenho sábado e domingo. É o quê? É visitar órfãos? É ir no hospital? É levar uma cesta básica? Como que isso, na questão reflete a fé na obra ali, né? Ok, é boa pergunta essa que você fez. E assim, eu vou citar essa pergunta com dado estatístico. Saiu uma pesquisa que 70% dos líderes que caíram da graça, por qualquer que seja o motivo, seja adultério, seja um escândalo, que eles caíram da graça, 70% deles afirmam que a primeira coisa que eles pararam de fazer foi ter uma vida de oração com Deus. Todas as vezes que você abre mão da sua comunhão com Deus, você dá legalidade para o inimigo trabalhar contra a sua queda. Outra coisa que foi apurado nessa pesquisa, 70% dessas pessoas que caíram, elas deixaram de ter uma vida ativa, ou seja, elas deixaram de lado o ativismo na obra. E aí vai uma mensagem aqui para você que está em casa, que você às vezes está frustrado, você está decepcionado com a igreja e você prefere ficar de lado e você não quer se envolver com nada porque você acha que você não está sendo valorizado o suficiente. Todas as vezes que você abre mão de fazer aquilo que Deus te chamou, você está entregando o seu relacionamento com Deus a uma queda. Então, eu aconselho você não deixar de fazer as coisas que Deus te comissionou para fazer, independente do seu reconhecimento terreno ou não. Então, Lins, é interessante isso porque, na minha opinião, quanto mais ativo você está na igreja, quanto mais envolvido você está com as coisas de Deus, menos tempo você vai ter para poder fazer coisas erradas. E aí você falou para mim, no seu trabalho, você realmente era uma rotina muito difícil. Eu chegava no trabalho por volta de 6 horas, 6h10, e eu não tinha horário de sair. Às vezes saía 10 horas da noite. Só que eu aproveitava para, em todos os momentos que eu tivesse a oportunidade, eu estar exercendo a minha fé. Seja num bom dia, Deus te abençoe. Seja num como que você está, Deus tem solução para o seu problema. Posso orar por você? Então isso faz com que você esteja blindado. Porque apesar de você estar envolvido com o seu trabalho, mas você está envolvido também com os princípios e valores que somente Deus, através da sua palavra, pode agregar na sua vida. Que benção. Luiz Carlos, sempre que a gente caminha pro final do podcast, a gente faz uma pergunta para deixar o entrevistado em xeque. Se tu morresse agora, a última palavra seria a palavra que estaria na tua lápide. O que você falaria sobre santificação? Se tu pudesse perpetuar, cunhar uma mensagem ali, se pode ser um versículo, pode ser uma frase de um filósofo, pode ser uma experiência de vida, mas eu gostaria de uma frase que resumisse todo esse podcast. Que, de tudo aquilo que você usa, pode orientar alguém sobre santificação, que o senhor vive sobre santificação. The Book's on the Table. Livro sobre a mesa, sei lá, alguma coisa assim. Como é que o senhor resumiria isso tudo aí? Se eu tivesse que deixar uma frase na minha lápide, seria: pergunte aos meus filhos quem está sepultado aqui. Forte. Essa seria a frase que eu deixaria, porque os meus filhos, eles me têm como... Tipo assim,
eu sou para os meus filhos o super-herói dos meus filhos. Para eles, eu sou a pessoa mais inteligente que o mundo já produziu. Inclusive, 3 dos meus filhos já são casados. Minhas filhas são casadas, né? E quando eu viajo para ver minhas filhas, inclusive quero aproveitar, não posso esquecer isso, senão isso vai me gerar um problema. Um beijo para Arthur, para Ágata, para Valentina e para Juju, que são meus 4 netos. Senão eles vão me cobrar. Caramba. Então, quando eu chego lá, os meus genros, eles falam assim para mim: seu Luiz Carlos, não dá para competir com o senhor. Aí eu, como assim? Não dá, cara. Porque, tipo assim, eu procuro ser bom em tudo que eu faço. Tudo que eu faço, que eu levo pra minha esposa, ela fala assim: amor, foi muito bom, você fez brilhante. Mas olha, meu pai faria melhor. Então eles brincam comigo. E eu acho assim que se eu tivesse vivido a minha vida sendo um testemunho de cristão para todo mundo que me conhece, menos para minha família, eu teria vivido uma vida inútil. Então a questão do legado, né? Com certeza. A família é o primeiro ministério. A família é o primeiro ministério. Então minha esposa e meus filhos, eu vejo nos olhos deles quando eles olham para mim e dizem assim: meu pai, meu marido é de fato um homem de Deus transformado pela palavra de Deus. Que bênção. Luiz Carlos, muito obrigado por esse tempo de qualidade que o senhor me cedeu aqui, esse aprendizado todo. E gostaria que o senhor falasse um pouco da questão da sua esposa, do cabeleireiro, né, que ela tem, como é que faz para procurar, Instagram, comunicação, onde que fica. E também as pessoas que estão assistindo queiram levar o senhor a pregar lá na igreja, eu recomendo. Eu já levei lá na minha igreja, para cultos, inclusive, né, de festas e ali tudo de comemoração, assim, cultos importantes, né? Dá para dizer assim, né? Todos os cultos são importantes, mas é um exímio pregador da palavra do Senhor, é muito usado pela palavra do Senhor, pelo Espírito Santo. Então, você que tem vontade aí, gostou do podcast, como é que a gente faz para entrar em contato com o senhor? E também na questão da sua esposa. Linhas, primeiro eu agradeço a você, né, pelo convite, né? Me senti muito honrado. Para mim foi uma grande bênção estar aqui. Primeiro convivendo com você depois de algum tempo que a gente não se via, né? Tomando um café e a gente batendo esse papo. Então, obrigado por tudo, tá? Pelo convite, consideração e carinho. Saiba que a recíproca é verdadeira. Então, a minha esposa, ela é a melhor especialista em loiros aqui da Zona Oeste, de Campo Grande. É a Vanessa Souza. Então, se você quiser entrar no Instagram dela, aí agora mesmo você já vê uma diferença impactante do trabalho dela. Então, é @Vanessa_Souza.estúdio. Entra lá na página dela no Facebook e no Instagram e você vai ver que ela é uma benção. As minhas redes sociais. Então, eu estava conversando com você, né? Eu tenho 2 redes sociais que estão paradas porque eu fiquei um tempo fora do país e eu resolvi dar uma repaginada. Eu pretendo voltar agora a postar vídeos. Então, eu tenho no YouTube o canal Perguntar Não É Pecado. Então, lá eu abordo vários temas. Eu falo sobre dízimos, eu falo sobre novo nascimento, eu falo se é pecado usar piercing, não é, se é pecado ter tatuagem, não é, se é pecado beber bebida alcoólica ou não é. Então, Perguntar Não É Pecado, tem vários vídeos lá, com certeza vai edificar a sua vida. E no Instagram eu tenho uma página chamada @pautaconteologia, é praticamente devocionais diários ali, tem alguns estudos também, mas nossa intenção é a partir do ano que vem a gente alavancar aí essas 2 redes sociais. Eu também, por bondade de Deus, estou acabando de escrever um livro, né? O livro O Corpo Maltratado de Cristo, As Dores da Igreja. Eu abordo vários aspectos sobre santificação e sobre pessoas que estavam na igreja e que por algum motivo foram deixadas de lado e que Cristo ele tem a capacidade, através da sua palavra, de restaurar. O livro deve sair aí no ano que vem. Estou fazendo já uma merchandising, Não, né? tá certo, no início do ano. E eu pretendo, depois que o livro estiver lançado, a gente trazer aqui para apresentar pro povo. A pessoa que está assistindo esse podcast em 2026, o livro já está lançado. Já vai estar lançado. Já está lançado, já pode procurar aqui o teu contato. Isso é uma visão empresarial, né? Absurda. Né, em 2030 vai ter gente assistindo esse podcast aqui, já pode entrar em contato. Tudo isso que o Luiz Carlos falou aqui vai estar na descrição desse vídeo. E você também que se interessa e quer aprender sobre finanças, planejamento financeiro, estratégia de quitação de dívida, investimento no Brasil e no exterior, aumento de renda e vantagens financeiras do cartão de crédito, vou deixar aqui no link na descrição do Impulso Essencial. Quem entra no Impulso Essencial pelo YouTube tem um desconto lá, então já aproveita. E mais uma vez aqui, reitero o convite. Se você tem vontade de ter uma palestra de educação financeira à luz da Bíblia na sua igreja, pode entrar também em contato aqui nos canais de comunicação, que a gente vai ser um prazer imenso estar na tua igreja e ministrando essa palestra. Que Deus te abençoe e te espero no próximo episódio.